Só existe um Deus. Um é verdadeiro, todos os outros são deuses falsos. Será que você crê no Deus verdadeiro? O que você utiliza como base para que você saiba se este Deus é verdadeiro? Que nós possamos meditar nas Sagradas Escrituras, que nós possamos crer que Deus escolheu se revelar ao homem por intermédio da sua palavra e possamos, de fato, sermos iluminados com o Espírito Santo para que venhamos a crer que Ele é nosso único e suficiente Salvador. Bom dia a todos. Mais uma manhã que nós temos a oportunidade de meditar na palavra do Senhor, que possamos continuar essa longa jornada em conhecimento das Sagradas Escrituras, dia após dia, que sejamos direcionados por Deus. Bom dia a todos. Bom dia, bom dia. Vamos para cima. Vamos para cima. Que Deus nos direcione. Que Deus nos direcione, nos guarde, nos proteja. Lembrando que todos os dias nós estamos meditando em 4 capítulos da Bíblia e também colocando alguns princípios fundamentais da fé cristã protestante. Agora nós entraremos na Confissão Belga, uma confissão que foi escrita em 1561 por Guido de Bresse, que foi martirizado em 1567, lá no Países Baixos, na antiga Bélgica. Então é muito interessante você observar do que se trata essa história. Essa história onde um homem, ele não satisfeito com aquilo que ele estava vendo por conta do aprisionamento da sua cidade, diante de todas as leis que foram criadas em cima do romanismo, ele decide subjugar a sua própria vida, colocar a sua vida a prêmio, de maneira que ele pudesse colocar ali e redigir todos os artigos do quais iam contra as Sagradas Escrituras, do quais eles ali, após sofrer o impacto da reforma protestante, ele começava a compreender que emanava das Sagradas Escrituras. Lembre-se que aquela época era uma época completamente diferente da que nós vivemos hoje. Nós víamos ali pessoas que não se curvavam diante da grandiosidade do Estado serem mortos. Hoje nós temos uma liberdade de crença, principalmente aqui no país que nós vivemos, mas naquela época não ocorria dessa forma. Então, a partir do momento que ele ia contra o que o Estado estabelecesse, ele estaria justamente correndo um sério risco. Tanto que ele escreveu as confissões, enrolou num apunhado de papéis e joga para dentro do castelo, que era o rei Felipe II que morava ali, que eles estavam ali dentro de um castelo. Olha que interessante toda essa construção. Essa construção visa mostrar para você o que passaram estes homens lá no passado, para que hoje possamos ter essa liberdade de crermos naquilo que está escrito nas Sagradas Escrituras. As Sagradas Escrituras que estava completamente retida nas mãos de uns poucos, ali ela começava a ser liberta. Continuava esse processo de libertação iniciado por Deus por intermédio da vida de milhares de pessoas, né? Dentre eles o maior expoente, que foi Martinho Lutero, dia 31 de outubro de 1517. Se você começar a meditar acerca dessas coisas, você conseguirá reconstruir a história e você ver os equívocos, os erros e possa avaliar por si mesmo. Não estou falando para que você creia da mesma forma que eu creio, mesmo porque nós cremos que a iluminação deve ser dada pelo Espírito, não por intermédio de uma retórica, por intermédio de uma história, mas o Espírito Santo o direcione para que você possa vir crer do que se trata. Todos esses artigos que são utilizados até hoje como base da nossa fé, onde as igrejas que seguem esse padrão, eles têm bem definido aquilo que eles creem. Então que você possa meditar mais um dia conosco. Hoje nós vamos entrar no primeiro artigo, são 37 artigos, ou seja, serão 37 dias falando sobre isso, e os 4 capítulos, naturalmente, que nós falaremos também acerca disso. Então, espero que vocês estejam empolgados para mais essa jornada, que Deus possa nos direcionar de forma que o nome dele seja glorificado. Vamos para cima, então. Vamos para o primeiro
primeiro artigo da Confissão de Fé belga. Esse primeiro artigo já traz a definição, deixa eu abrir aqui, que só existe um Deus. Olha como foi redigido. Todos nós cremos com o coração e confessamos com a boca que só existe um Deus, que é um ser espiritual e simples. Ele é eterno, incompreensível, invisível, imutável, infinito, onipotente, perfeitamente sábio, justo, bom e a fonte transbordante de todo bem. Nós vamos já para essa questão da unidade de um só Deus. A unidade de um só Deus não faz com que a gente se curve diante de qualquer Deus, mesmo porque, se vocês lerem os outros artigos, vocês vão ver que ele é definido de uma maneira muito mais clara. Embora aqui traga esses adjetivos naturais que qualquer ser consegue discernir acerca do que seria Deus, depois ele traz isso de maneira específica. No segundo artigo vocês vão ver como Deus se faz conhecido a nós. Depois, no terceiro artigo, vai mostrar que é acerca da palavra de Deus, quais são os livros que são considerados canônicos, depois as autoridades das Sagradas Escrituras, vai trazendo todos os aspectos de maneira bem objetiva, clara, identificando um por um. Então, que vocês possam meditar. Eu compartilhei já no grupo da lista de transmissão acerca da Confissão Belga. Que vocês olhem esses documentos históricos, pensem que é praticamente o tempo que nós temos do nosso país. Então, a nossa fé não surgiu há 100 anos atrás. A nossa fé existe desde que Cristo pisou nessa terra. Desde que Cristo habitou entre os homens, desde que Deus habitou na carne humana e morreu para nos resgatar do poder do pecado, nos resgatar das garras, nos resgatar do aprisionamento, da incredulidade que vivíamos, do pecado do qual nos escravizava. Agora nós somos libertos do poder do pecado sobre nós por intermédio da morte e da ressurreição de Cristo. Então nossa fé foi estabelecida ali, logo quando esse episódio ocorre que o Espírito Santo nos é dado. Nós vamos ver a promulgação da sua palavra, nós vamos ver o estabelecimento da sua palavra, vermos o quanto isso impacta em nós. Então não percam, tenho certeza que tudo isso será edificante para a sua fé será muito mais clara e você poderá naturalmente, por suas próprias convicções, averiguar tudo aquilo que é dito, tudo que eu digo, eu falo, averiguem segundo as Sagradas Escrituras e vejam se de fato assim diz, porque a infalibilidade pertence somente a Deus. Nós somos seres humanos falhos, mas nós temos uma palavra que é completamente real e verdadeira. E se a palavra nos diz, ela não é apenas uma sugestão, ela é uma ordem para que nós possamos a seguir, sabendo que essa ordem provém de um Deus. Então tudo aquilo que eu disser que seja contrário às Sagradas Escrituras deve ser completamente rejeitado, mas tudo aquilo que eu digo conforme a palavra deve ser por nós obedecido, justamente sabendo, porque essa palavra que nos faz servos, essa palavra que nos direciona a vivermos uma vida que glorifica o nome de Deus. Quando ele define aqui esse primeiro artigo, ele utiliza uma série de apontamentos para que eles possam ser justificados. Quando diz que todos nós cremos com o coração e confessamos com a boca, é um verso bem conhecido, Romanos 10:10, que ele utiliza como fundamento e diz assim: pois é crendo com o coração que você é declarado justo, e é declarando com a boca que você é salvo. Lembre-se que não basta simplesmente estar no coração, mas nós declaramos por intermédio das nossas falas, por intermédio da nossa boca, nós gritamos que pertencemos ao Senhor. Que só existe um Deus. Deuteronômio capítulo 6, verso 4. Ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é único. 1 Coríntios capítulo 8, verso 4. Então, o que dizer quanto ao alimento oferecido a ídolos? Bem, todos nós sabemos que, na verdade, o ídolo nada vale neste mundo e que há somente um Deus. Primeira Timóteo capítulo 2, verso 5. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, o homem,
Cristo Jesus. Um verso também muito conhecido, que nós utilizamos sempre. Quando diz que é um ser espiritual e simples. Em João 4, verso 24, pois Deus é espírito, e é necessário que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Ele é eterno. Verso 2 do Salmo 90. Antes que os montes nascessem, antes que se formassem, a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Incompreensível. Romanos 11, verso 33. Como são grandes as riquezas e a sabedoria e o conhecimento de Deus. Impossível entendermos suas decisões e seus caminhos. Quando diz acerca de ser invisível, em Colossenses 1, verso 15 diz, o Filho é a imagem do Deus invisível e é supremo sobre toda a criação. Imutável. Tiago, capítulo 1, verso 17. Toda dádiva que é boa e perfeita vem do alto. O Pai que criou as luzes do céu, nele não há variação nem sombra de mudanças. Observe que todos esses atributos divinos, eles estão redigidos dentro das Sagradas Escrituras e eles são utilizados para embasar esse artigo de fé. Esse artigo que por vezes também ainda era defendido dentro da fé romana, nós utilizamos eles justamente como balizadores daquilo que nós cremos. Lembre-se que quando ele fez aquilo, o país era completamente tomado e unido, não só o Estado como a crença. Então eles eram unificados. O Estado regulava também a forma como eles criam. E nós não somos regulados por um Estado, nós somos regulados pela soberana palavra de Deus. Nossa única regra de fé e prática emana das Sagradas Escrituras. Quando diz em 1 Reis, capítulo 8, verso 27, diz, contudo será possível que Deus habite na terra, nem mesmo os mais altos céus podem contê-lo, muito menos este templo que construí. Observe que ele traz aqui toda a construção acerca de ser infinito. Jeremias 23, 24. Pode alguém se esconder de mim, onde eu não o vejo? Não estou em toda parte, nos céus e na terra? Então nós vemos Deus de maneira infinita. Onipotente. Deus onipotente. Gênesis 17, verso 1. Quando Abraão estava com 99 anos, o Senhor lhe apareceu e disse, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Seja fiel a mim e tenha uma vida íntegra. Mateus 19, verso 26. Jesus olhou atentamente para ele e respondeu, para as pessoas isso é impossível, mas tudo é possível para Deus. Ainda acerca da onipotência, Apocalipse, capítulo 1, verso 8, diz assim, eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor. Eu sou aquele que é, que era e que ainda virá, o Todo-Poderoso. Acerca de ser perfeitamente sábio, Romanos 16, verso 27. Toda a glória para sempre ao único e sábio por meio de Jesus Cristo. Amém. Justo. Em Romanos, capítulo 9, verso 14 diz, estamos dizendo então que Deus foi injusto? Claro que não. Nós vemos aqui acerca da justiça de Deus. Romanos 3, verso 25. Deus apresentou Jesus como sacrifício pelo pecado, com o sangue que ele derramou. Com o sangue que ele derramou, mostrando assim sua justiça em favor dos que creem. No passado ele se conteve e não castigou os pecados antes cometidos. Verso 26 continua, pois planejava revelar sua justiça no tempo presente. Com isso, Deus se mostrou justo, condenando o pecado, e justificador, declarando justo o pecador que crê em Jesus. Nós vemos essa questão da justiça, e agora vai para o adjetivo de bom, um atributo de Deus. Deus é bom. Mateus 19, verso 17. Por que você me pergunta sobre o que é bom? Perguntou Jesus. Há somente um que é bom. Se você deseja entrar na vida eterna, guarde os mandamentos. E a fonte
e a fonte transbordante de todo o bem. Tiago 1, verso 17. Toda dádiva que é boa e perfeita vem do alto, do Pai que criou as luzes no céu, nele não há variação nem sombra de mudança. Ou seja, nós lemos todos os artigos que justificam todos esses atributos do quais foram elencados nesse primeiro artigo. Que vocês possam meditar acerca disso. Claro que qualquer ser humano, olhando a natureza, contemplando aquilo que Deus criou, poderia chegar a uma conclusão de que a criação manifesta a obra desse grande Criador. Que vocês possam também fazer isso. Esses atributos emanam única e exclusivamente de Deus. Eles são perceptíveis aos nossos olhos e ainda assim foram redigidos de maneira que foram inspirados por Deus. Homens foram inspirados por Deus a deixar eternizado aquilo que Ele estabeleceu por intermédio da sua soberana palavra. Então que vocês possam continuar a meditar nas Sagradas Escrituras, entender do que se trata, a fé que você diz crer, e que você seja direcionado com muita sabedoria por Deus, aquele que é sábio, verdadeiramente sábio, a crer de maneira correta. Não num Deus criado pela nossa própria mente, mas sim num Deus revelado por intermédio das suas Sagradas Escrituras. Que vocês tenham ousadia e coragem, persistência, que tudo isso seja dado por Deus. Vocês vão observar que o objetivo dessa confissão era demonstrar que os reformadores não eram simplesmente revoltados, mas cristãos que eram completamente sinceros e seguiam as Sagradas Escrituras. Que vocês consigam ter essas convicções acerca das autoridades das Escrituras, que vocês vejam que todos esses artigos, eles visam mostrar e edificar um alicerce sólido do qual vocês podem confiar acerca das Sagradas Escrituras e depositar a sua esperança naquele que é o único que pode satisfazer essas suas esperanças. Hoje, ainda esses artigos prevalecem e prevalecerão durante toda a eternidade, embora eles não sejam canônicos, eles são muito bem redigidos e também objetivos, de maneira que nós podemos ter uma unidade de pensamento. Uma grande questão que as pessoas têm acerca do protestantismo é justamente essa falta de unidade. As pessoas arrogam que o protestantismo não existe unidade alguma. A unidade daqueles que creem em Cristo está justamente nas Sagradas Escrituras. Ocorre que o livre acesso às Sagradas Escrituras deu margem para uma livre interpretação, e nós não cremos dessa forma, mesmo porque nós temos as Sagradas Escrituras de maneira muito clara, de maneira que tudo aquilo que contradiz ela é considerado falso. Então nós temos uma unidade de pensamento. Lá na igreja do qual eu pastoreio, nós todos confessamos as três formas de unidade como a forma como nós cremos, embora completamente submissa às Sagradas Escrituras, mas de maneira sintetizada. Claro que nem todos ainda passaram por este processo de ler a Bíblia integral, porque tudo isso emana das Sagradas Escrituras, então é a melhor maneira de educar aquele povo no caminho do Senhor. E eu, como responsável, averigo sempre isso para que eles sejam instruídos de maneira muito coerente com aquilo que se diz a fé protestante. Então que vocês também possam tomar muito cuidado com aquilo que vocês creem, buscar materiais históricos, porque a nossa fé tem sido cada vez mais atacada, nossa fé cada vez mais tem sido popularizada, e a popularização da fé se torna um verdadeiro perigo, porque ela perde fatores que são essenciais. A maioria das pessoas que dizem crer sequer conseguiriam defender a sua fé, a rolarem argumentos o suficiente do qual vocês possam ver que elas de fato creem que Cristo é Deus encarnado, que veio ao mundo para resgatá-los do poder do pecado, para salvá-las de si mesmo. Então, esses princípios básicos deveriam ser todos os dias mencionados,
de maneira até mesmo repetitiva, mesmo porque nós não temos nada novo a ser acrescentado, mas que isso ficasse não somente nos nossos ouvidos, mas penetrasse a nossa mente, nosso coração. Espero que vocês possam mergulhar e continuar meditando nesses artigos e que ele seja edificante para a sua vida e para a vida do seu próximo, mesmo porque a nossa fé não deve encerrar em nós mesmos. Nós somos chamados a proclamarmos o Evangelho a toda criatura, então que o Evangelho seja cada vez mais objeto de nossas vidas. Não sei se vocês já conheciam, se já tinham ouvido falar, depois coloque aí quem já tinha ouvido falar, se alguém já leu, mas que vocês possam ler. Leiam esses 37 artigos, vocês vão ler de maneira muito breve, e isso fará com que vocês, aos poucos, vão sendo edificados por toda a Sagrada Escritura. Lembre-se que aqui é uma síntese de tudo aquilo que a Sagrada Escritura diz nos objetos que são fundamentais. Perfeito? Vamos agora para os nossos 4 salmos. Os 4 salmos de hoje. Nós vamos falar acerca do salmo de número 35 até o 38. 230 dias de lives, dia 194, lendo os 4 capítulos por dia. Nós começamos lendo um verso por dia acerca do Salmo 119 e daí desencadeou todo esse movimento, essa questão de falarmos acerca da palavra todos os dias. Claro que muitos falharam, mas a questão não é nossas falhas, a questão não é olharmos para os nossos erros, mas olhar para aquilo que Deus tem feito em nós. Que vocês possam permanecer firmes, que Deus os capacite a permanecerem firmes, a serem leitores e praticantes da palavra, que vocês possam ler a Bíblia todos os anos e meditarem nas Sagradas Escrituras, crendo que somente ela é o bom conselho de Deus, que nós não confiemos nas nossas mentes, nas vozes que dizemos surgir em nossa mente, e sim confiarmos única e exclusivamente nessas Sagradas Escrituras, do quais nós cremos que é o próprio Deus falando aos nossos ouvidos. Este Salmo de Davi, de número 35, nós vemos ele já clamando ao Senhor para que ele seja defendido daqueles que acusam, que lutavam contra ele, manifestando daí como ele se sentiria. No verso 9 diz: então me alegrarei no Senhor, exultarei porque ele me salva. A confiança dele em meio às adversidades, em meio às aflições, mostra-se não só por intermédio das orações, mas por intermédio da sua vida. Você vai ver que a vida de Davi foi uma vida de perseguição, logo do qual ele é ungido rei. Observe que ele ainda permanece no seu afazer, naturalmente sendo submisso ao rei do qual estava ali diante do trono. Ele cria que aquele homem também havia sido ordenado por Deus, e Deus coloca a mansidão no seu coração. Mesmo Saul perseguindo Davi, nós vemos a sua submissão a Deus, a autoridade divina, e ainda assim ele clamava ao Senhor, sabendo que aquele mesmo que tinha o ungido também o capacitaria a suportar todas as aflições do quais ele estava passando. No verso 15 ele diz: mas agora em minha aflição eles se alegram, triunfantes juntam-se contra mim. Ele estava falando aqui acerca daquelas pessoas que o cercavam, onde as pessoas torciam pela sua derrota, e naturalmente acontece isso, né? Nas nossas vidas também é dessa forma. Talvez muitas pessoas torçam pela nossa derrota, mas maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Deus começou uma boa obra e há de terminar, que nós possamos permanecer firmes, que Deus possa fazer com que a gente permaneça firme no propósito do qual Ele nos chamou. O verso 27 do capítulo 35 diz: exultem e alegrem-se, porém, os que me defendem. Que eles digam sempre: grande é o Senhor, que se agrada de abençoar seu servo com paz. Então proclamarei tua justiça e te louvarei o dia todo. Leiam com muita atenção esse salmo de número 35. Os outros dias nós lemos os salmos, alguns salmos inteiros. Hoje eu não irei ler, para vocês não ficarem mal acostumados, porque eu sei que a maioria de vocês, quando eu leio, fala assim: não vou ler, ele já leu. Meus olhos não substituem seus olhos, a minha vida devocional não substitui a sua vida devocional. Você deve crer
por intermédio daquilo que seus olhos contemplam, da iluminação que o Espírito Santo há de fazer dentro do seu interior. Nós não podemos crer de outra forma. Não existe fé compartilhada, tá? Você terá que ter a sua própria convicção. Deus haverá de te chamar. Então leia a Sagrada Escritura. Se você se diz cristão e você não leu a Bíblia inteira, não é que você é um tipo diferente de cristão, mas se você já tem um tempo de caminhada e você não leu as Sagradas Escrituras, imagine que Deus que você crê. Você crê num Deus que te falaram, num Deus que as pessoas porventura professavam e você naturalmente está crendo porque falaram e você foi convencido, ou você foi de fato convertido? Leia as Sagradas Escrituras com seus próprios olhos, medite. Tenho certeza que Deus haverá de iluminar seu entendimento para que você venha a crer da maneira correta, para que seus olhos sejam abertos e seus pés sejam endireitados no caminho do qual deve ser seguido. O capítulo 36 aqui desse salmo diz assim, no início: o pecado do ímpio sussurra ao seu coração, ele não tem o menor temor de Deus. Em sua cega presunção não percebe quão grande é a sua perversidade. Observe que é justamente isso, um homem que ainda caminha conforme as suas próprias convicções. Ele é, na verdade, um ímpio onde os seus desejos sussurram em seu coração e ele, na verdade, não possui temor de Deus. A pessoa pode ser ímpia dentro da igreja. É natural isso, tá? As pessoas imaginam que estão indo na igreja e foram convertidas. Não, muitas vezes eles passaram por um processo simplesmente de um objeto social, ou às vezes uma mudança de ciclo social, mas o seu coração ainda não foi transformado. Eu oro para que seja transformado, para que por intermédio dessa palavra vocês possam sondar o seu coração, se de fato você tem morrido para si mesmo todos os dias, tomado a sua cruz, ou você ainda se deleita nos seus próprios desejos, você vive ainda como um ímpio em meio àqueles que foram chamados por Deus. Olha no verso 3 como ele continua. Tudo que diz é distorcido e enganoso, não quer agir com prudência nem fazer o bem. Mesmo à noite trama maldade, suas ações nunca são boas, e não se esforça para fugir do mal. Observe que aquele que foi transformado e regenerado, o mal não faz parte mais da sua vida. Ele agora vive de maneira que ele se afasta do mal todos os dias. Todos os dias. Embora ele não esteja livre de praticar o mal já não é o lugar onde ele se delicia, não é um mal tramado, não é um mal onde ele fica maquinando diariamente, é um acidente de percurso, não é algo que aconteça de maneira natural, mesmo porque a sua natureza foi completamente transformada. Olha o que diz no verso 5, Teu amor, Senhor, é imenso como os céus, tua fidelidade vai além das nuvens, tua justiça é como os montes imponentes, teus decretos como as profundezas dos oceanos. Tu, Senhor, cuidas tanto das pessoas como dos animais. Como é precioso o teu amor, ó Deus. Toda a humanidade encontra abrigo à sombra de tuas asas. Tu os alimenta com fartura de tua casa. Deixas que bebam de teu rio de delícias, pois é a fonte de vida, a luz pela qual vemos. Derrama teu amor sobre os que te conhecem, concede justiça aos sinceros de coração. Não permita que os arrogantes me pisoteiem, nem que os perversos me empurrem. Vejam, caíram os que praticam o mal, foram derrubados e nunca mais se levantarão. Que nós possamos confiar neste precioso amor de Deus, aquele que nos regenera, aquele que nos transforma. Nós não podemos confiar nas nossas próprias razões, nós devemos depositar nossa confiança única e exclusivamente no Senhor. Que possamos ser examinados pelas Sagradas Escrituras. Como que é ser examinados pelas Sagradas Escrituras? Quando nós lemos, naturalmente, nós refletimos e observamos se o que está falando não é diretamente aos nossos corações para que sejamos corrigidos. Por mais que sejam palavras aparentemente que geram dores, a mão que gera dor também gera vida. A mão que gera dor dentro de nós, porque quando nossos desejos são esmagados, naturalmente nossos ídolos são mortos. E parte de nós morrer, do qual nós identificamos como verdadeiro, é dolorido.
Então, algumas coisas serão tiradas da sua vida que são, na verdade, falsos ídolos, que deveriam ter sido tiradas há muito tempo e agora estão enraizadas em nós. Esse processo de retirada sempre é doloroso, porque nós entendemos que era aquilo que nós éramos, mas na verdade nós somos aquilo que Deus diz ser, porque nós agora somos novas criaturas em Cristo Jesus. Capítulo de número 37 diz: Não se preocupe com os perversos, nem tenha inveja dos que praticam o mal, pois como capim logo secarão, e como grama verde logo murcharão. Confie no Senhor e faça o bem, e você viverá seguro na terra e prosperará. Busque no Senhor a sua alegria, e Ele lhe dará os desejos de seu coração. Entregue seu caminho ao Senhor, confie nele, e Ele o ajudará. Esse verso também, que é muito conhecido. Entregue seu caminho no Senhor, confie nele, e Ele o ajudará. O qual é uma promessa, é uma verdade. Então, que você possa, neste momento, entregar seu caminho ao Senhor, confiar nele e Ele o ajudará. Você verá que Ele tem te chamado há muito tempo e agora seu coração foi completamente inclinado pelo poder que há no teu Santo Espírito de fazer com que todos os joelhos se dobrem. Aquele que Ele chama, mais cedo ou mais tarde, não conseguirá mais resistir a esse chamado. Olha o que diz no verso 7. Aquiete-se na presença do Senhor, espere nele com paciência, não se preocupe com o perverso que prospera, nem se aborreça com seus planos maldosos. Deixe a ira de lado, não se enfureça, não perca a calma, isso lhe trará prejuízo, pois os perversos serão destruídos, mas os que confiam no Senhor possuirão a terra. É muito belo, leia depois porque ele faz muitos contrastes acerca disso, ele fala muito acerca deste homem perverso. Tem algo também que você já deva ter ouvido. No verso 16 diz: é melhor ser justo e ter pouco que ser perverso e rico. O verso 21 também diz: o perverso toma emprestado e nunca paga, mas o justo dá com generosidade. Ele faz esse contraste entre como o perverso age e como o justo age. Então leia com muita atenção e que você possa se avaliar, que você possa olhar de maneira completamente imparcial e ver se suas características estão sobre aqueles que são justos diante dos olhos do Senhor, ou talvez como perversos. Se você encontrar razões de justiça para vocês, que vocês possam glorificar a Deus, sabendo que somente Ele pode fazer com que sejamos justos. A justiça nossa não passa de obras mortas, não passa de trapos de imundícias. Então que nós possamos olhar e saber que é o Senhor operando em nosso coração, porque quando nós vemos ali o perverso toma emprestado e nunca paga, mas o justo dá com generosidade. Se um homem é justo, ele dá com generosidade, ele não dá visando retribuições, ele faz simplesmente porque ele entende do que deve ser feito e não por conta de uma barganha. E atingir esse nível de sabedoria não é algo natural, é somente Deus operando no coração. Nós vemos ainda aqui no verso 25 do mesmo capítulo: fui jovem, agora sou velho, mas nunca vi o justo ser abandonado, nem seus filhos mendigarem o pão. O justo é generoso e empresta de boa vontade, seus filhos são uma bênção. Afaste do mal e faça o bem, e você viverá na terra para sempre. Observe que todas essas advertências são legítimas e continuam ainda perdurando durante toda a eternidade, enquanto a palavra for lida e ecoada. Essas verdades serão ditas. Afaste do mal e faça o bem, e você viverá na terra para sempre, pois o Senhor ama a justiça e jamais abandonará seu povo fiel. Essas advertências são justamente para nós, seres humanos, do quais nós tomamos decisões diárias, e essas são as advertências do Senhor, a instrução por intermédio da sua palavra. Claro que sozinho nós não conseguimos fazer isso, mas hoje, iluminados pelo Espírito Santo, agora tudo isso é possível. Lembre-se que antes de Cristo vir, todo homem necessitava oferecer seu sacrifício para que pudesse se tornar puro. Agora, Cristo já veio, morreu pelos nossos pecados e nos foi enviado o seu divino Espírito Santo, do qual inclina nosso coração a adorar a Deus. Então não é uma obra nossa, é um fruto que emana diretamente de Deus, essa obra perfeita do qual Deus fez em nossos corações. Verso 30 diz: o justo oferece conselhos sábios e ensina o que é certo, guarda no coração a lei de Deus, por isso seus passos são firmes. Olha que belo
conselhos sábios e ensinar o que é certo. Quantas pessoas estão por aí fazendo completamente o oposto, ensinando o que é errado, e não guardam em seus corações a lei do Senhor. E os passos manifestam passos cambaleantes, mesmo dentro de igrejas. Por isso que nós devemos sempre meditar nas Sagradas Escrituras, guardar no coração essa lei, sabendo que ela nos direciona ao trono do Senhor. Não pela nossa capacidade, mas sempre dando glórias a Deus pela sua misericórdia, do qual nos atrai a Ele. Ele contrasta com o perverso no verso 32, diz: o perverso fica à espreita do justo e procurar matá-lo. O Senhor, porém, não deixará que o perverso tenha sucesso, nem condenará o justo quando ele for julgado. Verso 34. Põe a sua esperança no Senhor e ande com firmeza pelo caminho dele. Ele honrará, e lhe dará a terra, e você verá os perversos serem destruídos. Verso 35. Vi pessoas más e cruéis florescerem como árvores em solo nativo, mas quando voltei a olhar, tinham desaparecido. Procurei por elas, mas não encontrei. Observe os que são íntegros e justos. Um futuro maravilhoso espera os que amam a paz. Os rebeldes, porém, serão destruídos de uma só vez. Não têm um futuro seguro. O Senhor salva os justos. Ele é sua fortaleza em tempo de aflição. De aflição. O Senhor os socorre e os livra dos perversos. Ele os salva, porque nele se refugiam. Que nós possamos nos refugiar no Senhor. O salmo de hoje, de número 39, diz: o Senhor não me repreendas em tua ira, nem me disciplines em tua fúria. Tuas flechas se cravam fundo em mim, e o peso da tua mão me esmaga. Por causa de tua ira, todo o meu corpo adoece. Minha saúde está arruinada por causa de meu pecado. Minha culpa me sufoca. É um fardo pesado e insuportável. Minhas feridas infeccionaram e cheiram mal por causa de minha insensatez. Estou encurvado e atormentado, entristecido, ando o dia todo de um lado para o outro. Meu corpo arde em febre, minha saúde está arruinada. Estou exausto e abatido, meus gemidos vêm de um coração angustiado. Observe a angústia de Davi sendo retratada nessa oração. Imagina que nossas orações são, por vezes, superficiais. Aqui ele derrama seu coração diante do Senhor. Ele fala do que tem acontecido. Ele se autoexamina. Ele manifesta as suas dores. Esse salmo de número 38, por vezes, deveria nos inspirar a tirarmos as nossas máscaras hipócritas diante do Senhor. O Senhor sabe tudo que passa no nosso coração. Então, que nossa oração possa ser uma oração real de entrega, uma oração real de uma conversa com o nosso Pai, aquele que nos escuta, sabendo que dessa forma será também iluminado as trevas que habitam em nós. Quando nós falarmos, nós declararemos aquilo que habita dentro do nosso coração e nós seremos transformados pelo poder que há em Cristo Jesus. Lembre-se que a oração não consegue mudar Deus, mas a oração visa transformar o nosso coração. Quando nós vemos essas orações, nós somos encorajados a também irmos a Deus e orarmos dessa forma. Olha o que diz no verso 9. Tu conheces meus desejos e ouves cada um de meus suspiros. Meu coração bate depressa, minhas forças se esvaem, e a luz de meus olhos se apaga. Amigos e conhecidos se afastam de mim por causa de minha doença. Até minha família se mantém distante. Meus inimigos preparam armadilhas para me matar, os que desejam meu mal tramam para me arruinar, e passam o dia planejando sua traição. Lembre-se que aqueles reis ali, eles passavam por milhares de traições. Quando o reino é dividido, norte e sul, depois de Salomão, vocês vão ver o reino do norte, o reino do sul. Vocês vão ver que todos os tronos são tomados, todos não, a maioria dos tronos são tomados por traição, principalmente o de Israel. Então a traição fazia parte daqueles homens que foram chamados, o povo escolhido por Deus. Pense que nós fazemos parte desse povo. Essa traição faz parte da nossa vida, mas ela deve ser um acidente. Ela deve ser um acidente, e aquele que foi de fato transformado, a traição, ela deve ser erradicada da sua vida. Que não seja você o traidor, mas que você possa ser ainda o traído. Que você entenda que o grande homem que pisou nessa terra, o único homem grande que pode ser considerado grande que pisou nessa terra, foi traído, foi morto. Então que você não se desespere diante dessas circunstâncias, que você possa
realmente se curvar diante de Deus e clamar para que Ele te faça novo. Porque, às vezes, esses homens que estão dentro de determinadas condições, eles olham para suas circunstâncias e imaginam que eles encontram legalidade para agir dessa forma, mas aquele que foi transformado jamais agirá como um traidor. Então, preste muita atenção como você tem vivido. Verso 13 diz: eu, porém, me faço de surdo para suas ameaças, como mudo permaneço calado diante deles. Escolhi nada ouvir e nada responder. Olha que verso interessante, né? Esse verso 14 do Salmo de número 38, do qual deveria ser um bom conselho para nós. Escolhi nada ouvir e nada responder, pois espero por ti, o Senhor. Ó Senhor, responde por mim, Senhor, meu Deus. Quantas coisas seriam resolvidas dessa forma, diante das adversidades, nós escolhermos nada ouvir e nada responder, e esperar no Senhor para que Ele possa responder por nós. Verso 16 diz: orei, não deixes que meus inimigos zombem de mim, nem que se divirtam com minha queda. Verso 17: estou à beira de um colapso, enfrento dor constante. Confesso, porém, minha culpa. Sinto profundo lamento do que fiz. Meus inimigos são muito fortes. Eles me odeiam sem razão. Pagam o bem com o mal e opõem-se a mim, porque procuro o bem. Observe ele retratando a sua condição, à beira de um colapso e, acima de tudo, confessando a sua culpa, lamentando por tudo aquilo que havia feito. Será que você algum dia já olhou para os seus pecados e se lamentou profundamente, caindo em lágrimas por tudo aquilo que você fez, lamentando a sua culpa? Ou você está aí simplesmente como um acusador daqueles que fazem mal, daqueles que te cercam, daqueles que às vezes não são quem você espera, mas você é aquilo que Deus espera? Então, que você possa confessar a sua culpa e sentir um profundo lamento pelo que já fez também. Observe que ele traz aqui acerca do inimigo também no verso 20: pagam o bem com o mal e opõem-se a mim, porque procuro o bem. Pagar o bem com o mal é diabólico. Pagar o bem com bem é humano, mas pagar o bem com o mal é completamente diabólico. Que nós possamos enxergar se não temos feito dessa forma também. Verso 21 diz: não me abandone, Senhor, não permaneças distante, meu Deus. Vem depressa me ajudar, ó Senhor, meu Salvador. E nós terminamos os quatro capítulos de hoje, e esses versos são por demais oportunos. Verso 21, não me abandone, Senhor, não permaneça distante, meu Deus. Vem depressa me ajudar, ó Senhor, meu Salvador. Que essa seja a nossa oração de hoje. E nós sabemos que Ele não está distante, que Ele não nos abandonou, porque hoje é o dia do qual nós testemunhamos a sua ressurreição. Todo domingo nós vivemos como se Ele fosse real, a sua presença. Não só o domingo, todos os dias, mas hoje é o dia da lembrança de que a morte Ele venceu na cruz do Calvário, Ele ressuscitou, e por isso a nossa esperança existe, que um dia nossos olhos se fechem para esse momento presente, se abrem para a eternidade. Essas aflições, essas dores não mais existirão, esses lamentos. Eu vi que alguns amigos perderam um ente querido, então que nós possamos orar por todos aqueles que perderam entes queridos, sabendo que eles repousam agora diante do Senhor, diante das suas soberanas mãos, que possamos confiar nos planos de Deus, depositar nossa esperança e confiança única e exclusivamente nele. Deus sabe todas as coisas, que Ele possa confortar todos os familiares, aqueles que hoje também estão vivendo lutos, que nós possamos crer nos planos do Senhor. Nós sabemos que Deus não nos abandonou, que Ele vem depressa nos ajudar, que em breve virá o verdadeiro fim. Ou nós iremos até Ele, ou Ele virá até nós. Nós não sabemos quando esse dia acontecerá, mas nós temos a confiança de que um dia nos depararemos com Ele e poderemos viver a verdadeira vida. A verdadeira vida não está nessa vida que nossos olhos estão contemplando, mas naquilo que há de vir. Que você possa
confiar que essas palavras são verdadeiras e emanam das Sagradas Escrituras. Que Deus habite em seu coração, que Deus te direcione, que você possa ter momentos de comunhão com Deus, que você possa congregar, que você possa viver o corpo de Cristo, que você possa hoje celebrar o nome do Senhor, se reúna com seus irmãos, não deixe que o medo, que o comodismo te afaste disso, porque muitas pessoas não se reúnem como igreja, porque eles não conhecem ainda a palavra, porque eles ainda não entenderam do que se trata o corpo de Cristo, mas que você possa ser iluminado com isso neste momento, que Deus abra o seu coração, te direcione a uma igreja fiel à sua palavra, que Deus coloque uma pessoa na sua vida para que você seja instruído na palavra, para que você possa cada dia mais crescer em conhecimento do Senhor e glorificar teu santo nome. Lembrando que hoje, às 9h30, inicia o café da manhã, 10 horas nós começaremos o culto. Na verdade, o culto já começa quando nós acordamos, quando nós dormimos. O culto é uma vida entregue a Deus, mas ali é o momento do qual nós glorificamos o nome do Senhor em unidade, nos reunindo em torno de Cristo Jesus. É a única razão de estarmos reunidos. Não se trata de reunirmos em torno de uma personalidade, de algum homem, de alguma mulher, de alguma bandeira, mas sim em torno de Cristo, a razão da nossa fé. Que você hoje possa também ir a uma igreja. Creio que a maioria das pessoas que estão aqui já são cristãs e eles congregam em algum lugar, mas se você não é, vá em uma igreja, procure uma igreja fiel à palavra do Senhor. Se você precisar depois de instrução quanto a isso, eu posso indicar algumas igrejas perto da sua região. Nós sabemos que nem todas as igrejas professam o evangelho genuíno de Cristo, então que você possa ter muita consciência acerca disso, tá? Que Deus os ilumine. Gostaria também de estender o convite a vocês. Fica ali na Vila Olímpia, na rua Breja Alegre 138. É Breja Alegre, Brooklyn. Depois vai ser aberta a da Avenida Bandeirantes, que daí o CEP já está marcando Vila Olímpia. Mas para ficar mais fácil para as pessoas localizarem, creio que Vila Olímpia seja mais adequado, porque todo mundo já sabe, sendo esse um lugar bem comum para todos de São Paulo, todos conhecem do que se trata a Vila Olímpia. Então que você possa estar ali conosco. Às 9h30 chega para o café da manhã, me procure as pessoas que estão ali, que possamos daí ter este momento de comunhão. Perfeito? Tamo junto, espero que vocês tenham sido edificados por mais uma live. Glória a Deus por nos capacitar, nos capacitar a viver essa palavra, nos acordar mais um dia. Que você agradeça o Senhor por mais um dia, que você hoje ainda continue a ler essa palavra, que Deus o ilumine e o guarde, para que o nome dele seja glorificado. Espero vocês, até daqui a pouco. Tamo junto, um beijo no coração, bom dia a todos. Bom dia, Bruna, bom dia, Gandhi, bom dia a todos, vamos para cima, que o nome do Senhor seja glorificado. Pamela, estamos esperando você lá também, hein? Estamos esperando você também. Convide seu marido, vai que ele também aceite aí. Então, que o nome do Senhor seja glorificado. Beijo, fui. Até amanhã, se Deus assim quiser. 5h59. Fui.